Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a se colocarem em pé neste momento. Vamos ler a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Glória a Jesus. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Obrigado. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Estejam sentados glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer a oportunidade de ministrar a palavra de Deus nessa noite, nosso culto de edificação espiritual. Hoje nosso pastor presidente, creio que o pastor Eliseu vai justificar ainda, mas como os irmãos sabem, ele está sempre em atividades convencionais, está inclusive bem longe aqui da nossa cidade, mas eu creio que está acompanhando também o culto nessa noite, e nós queremos agradecer pela confiança. É bom pregar, é bom, mas é muito melhor ouvir, e ouvir o nosso pastor presidente aqui nos ajuda, é um alimento, é uma firmeza para a nossa alma, mas ele nos confiou essa responsabilidade junto com o pastor Eliseu, nosso vice-presidente, no domingo, e de lá para cá as pernas começaram a tremer, né? Como diz um irmão, começou meu joelho começar a aplaudir, mas graças a Deus vamos trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos nessa noite. Quero também cumprimentar nossos companheiros, pastor William, dirigente aqui do Templo Sede, pastor Demétrio, pastor André, e pastor Marcos hoje também não está aqui, mas é um companheiro que sempre tem nos apoiado, e nós louvamos a Deus, e cumprimentando esses obreiros, cumprimento todos os irmãos obreiros da casa do Senhor. Hoje pela manhã eu estava orando ao Senhor aqui na nossa consagração dos pastores, e enquanto eu comecei a orar, eu fui ler o texto, pedi para o Senhor me dar um entendimento desse texto bíblico, e eu estava no coração essa expressão do versículos 3 e 4, a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, um texto bem conhecido da igreja. E eu fui lendo o texto bíblico, e ele foi se tornando mais profundo, mais complexo. E aí, enquanto eu estava ali do lado do pastor William orando, bem aqui sentado nesse banco da frente, o Espírito do Senhor me fez lembrar de uma passagem, de uma situação que aconteceu. Na verdade, eu ganhei uma aula de como funcionam os perfumes. E eu lembrei que um dia eu estava em um aeroporto, estava esperando um voo, ia ter muito tempo de conexão, e aí eu me lembrei de um perfume que um irmão me falou. Inclusive, quando eu abracei esse irmão, eu senti aquele cheiro maravilhoso, sou apaixonado por perfume, e disse: irmão, me diz que perfume é esse? Aí ele me falou o nome do perfume, a marca. Aí eu pensei, eu vou visitar agora os perfumes que eu não posso comprar. Aí fui lá, geralmente todo aeroporto tem um lugarzinho que tem os perfumes, fui lá, fiz uma visitinha, e como curioso, comecei a perguntar para a moça sobre os perfumes, e ganhei uma aula de graça
sobre como é que funcionam as fragrâncias dos perfumes. Eu conhecia, na verdade, só por experiência, né, de sentir o cheiro dos perfumes, e me criei nisso, né? Minha mãe vendia Avon, acho que as irmãs mais têm um pouquinho mais de idade aí, a maioria vendeu ou comprou, né, os perfumes da Avon. Então, a irmã falou misericórdia, mas na verdade não era tão ruim, mas era não é um cheirinho também assim tão complexo, tão elaborado quanto o perfume francês, né? E aquele perfume que o pastor me mencionou, meu amigo aqui da região de Curitiba, é um perfume assim que tem é bem elaborado. E aí a moça me explicou, olha, esse perfume aqui ele tem as notas de topo. Nota de topo é quando você dá aquela primeira sentida na fragrância, a primeira impressão. E aí ela falou, são notas cítricas, para a pessoa se sentir bem, né? Quando você cheira essas notas, você tem uma sensação de leveza. Então tinha ali umas 3 fragrâncias, mais ou menos, daquele perfume, naquela nota de topo. Aí depois ela disse, olha, tem o coração do perfume. Está sentindo esse cheiro parecido com baunilha? Eu disse, estou. Aqui é o coração do perfume. Aí ela foi explicando várias fragrâncias que tinha ali, era bem complexo, vários nomes, que ela disse, isso aqui é a personalidade. Quando essa nota de topo sai de 15 minutos a meia hora, então o que vai fixar é essa nota do coração, que vai ficar durante o dia. Mas quando isso também se for, então você vai sentir a nota de fundo, as notas de fundo. Na verdade, a gente sente um cheiro complexo no perfume, mas ao longo do dia ele vai mudando um pouquinho de tonalidade. E aí ela disse, olha, isso aqui é a fixação, é a base do perfume. Então a fragrância ela tem essas várias notas. E ela me citou ali N essências que tinha dentro daquele perfume lá, 15, 20. Eu disse, por isso que é tão bom, é uma mistura só, né? Quando a gente era criança, minha mãe vendia Avon, tinha só o musk, alfazema, né? Que era o outro lá, Chares, que era um outro perfume lá, tinha uns que não era muito legal não. Mas eu achei, meu Deus, que perfume interessante. Aí eu vi na prateleira 4 frascos daquele perfume, um maiorzão, o outro um pouco menor, o outro mesmo tamanho, e o outro pequenininho. E aí eu fui ver, eu disse, aqui está dizendo, ó, tem esse perfume, ele tem 4 variações. Aí eu li, né, na minha simplicidade, Eau de Toilette. Eu disse, não, Eau de Toilette. Ah, tá bom, é francês. Esse é o perfume mais fraco. Ele dura mais ou menos aí, em torno de 4 a 6 horas. É para você usar no dia a dia, nos dias quentes. E é essa combinação que eu te passei. Mas existe um outro pouquinho melhor, e é um pouquinho mais caro também, que é o Eau de Parfum, que ele dura até 7, 8 horas. Esse perfume ele tem uma outra combinação, ele é um pouquinho mais puro, né? O primeiro perfume não era tão puro, agora esse tem um grau maior de pureza, e ele é para ocasiões especiais. Ótimo, que coisa boa. E aí eu disse, esse aqui mais caro, esse é o Parfum. Parfum é de 8 horas, 9 horas ele dura. Esse você tem que usar à noite, em algum evento. Esse perfume aqui é um perfume que ele já tem um valor agregado maior. Ele é um pouquinho mais puro. E aí eu vi aquele pequenininho, que era mais caro do que os 3 juntos. E aí eu disse, meu Deus, e esse pequenininho aí? Né? Dizem que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas tem irmãos aqui talvez que dizem, não, é verdade mesmo, né? A irmã lá deu um glória, né, irmã Maria? Então, aí eu disse, mas esse perfume mais caro, não, esse daí está escrito Elixir, não, é Elixir. Elixir é um perfume que ele tem uma alta concentração, é 40%, 50% de essência. E essas notas para você sentir, ela vai demorar ao longo do dia, pode ficar de 12 horas para mais, dependendo do lugar que você vai, a temperatura,
Se for mais frio, até 24 horas fica na roupa. Aí eu disse, então passa um pouquinho desse aqui, que eu quero seguir a minha viagem cheiroso. E quando eu cheguei em casa, a Cátia disse, que perfume bom. Eu disse, eu visitei um perfume lá, que vamos ter que orar a Deus para vir uma bênção aí muito grande para poder comprar esse perfume. Mas, irmãos, na hora que eu estava aqui orando, me veio no coração esse texto, assim como a carta de Romanos, mas falando exatamente desses 5 versículos. Ele não é o toalete, não é o eau de parfum, não é o parfum, ele é o elixir. Ele tem tanta doutrina, ele tem tanta pureza. Esse texto ele tem tanta coisa aqui, irmãos, que não dá tempo de aprofundar em tudo. É um estudo bíblico que nós poderíamos fazer e que você pode fazer na sua casa. E eu acho interessante que quando nós lemos a Bíblia, a leitura bíblica de forma superficial, a gente tem um certo entendimento daquilo que nós estamos lendo. E só que esse entendimento ele passa rápido. São fragrâncias um pouco mais simples. Mas à medida que você vai aprofundando e entendendo o texto, entendendo palavra por palavra, você vai conhecendo mais a Bíblia, você vai aprofundando no entendimento, e esse texto ele é denso, ele é puro, ele vai trazendo para nós uma sensação desse perfume glorioso da palavra de Deus que vai durar por muito e muito tempo. Então nessa noite, queridos irmãos, eu quero convidar você a sentir comigo. Eu não sei se você vai conseguir captar, mesmo que eu fiz esse estudo, obviamente algumas horas, mas no pouco tempo que eu tenho, eu quero transmitir para você, eu quero que você sinta esse texto, aleluia, fluindo na tua vida. Você pode glorificar o nome de Jesus? Filho meu, é isso que eu falo contigo. Entrega tudo que eu botei no teu coração. Amém. Não leva nada para casa, porque a palavra não é tua, é de Deus. Amém. Ele que dá. Ele cuida da tua família. E não temas, que eu estou nesta palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glorifique e exalte o nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, ela não é originalmente um tratado teológico. Paulo escreveu uma carta, ou ela tem muita teologia, obviamente, mas ele não escreveu como uma ferramenta de teologia para os seus destinatários finais. Paulo sempre escrevia as cartas do ponto de vista da prática. Então, o apóstolo Paulo, ele viveu a vida pastoral. A primeira carta que ele escreveu, ele levou 15 anos depois de convertido para escrever. E quando ele escreve, é para ajudar a igreja a resolver os problemas. Porque na igreja primitiva, obviamente, havia muitos problemas e muitas necessidades no meio dos crentes. Mas, com a profundidade de Paulo no conhecimento das Escrituras, e com as revelações que Jesus deu para ele, não tinha como fugir. O escrito de Paulo em uma carta para ajudar os cristãos em Roma a entenderem a essência do cristianismo e separarem aquilo que era supérfluo daquilo que era essencial no cristianismo, se tornou para nós um compêndio teológico. Então ele não pensou em escrever uma teologia sistemática. Teologia sistemática é quando nós estudamos as doutrinas da palavra de Deus, uma após outra, de forma sistemática, de forma organizada. Por isso, teologia sistemática. Mas, dentro do que Paulo escreveu, nós podemos achar o link para quase todas as doutrinas da teologia sistemática em Romanos, principalmente a doutrina da salvação. E
quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto, ele trazia verdades muito profundas de coisas simples. Os irmãos que conheceram o pastor Antônio Gilberto, ou leram algumas doutrinas dele, sabem da simplicidade, da facilidade de transmitir a verdade de Deus. E ele dizia assim para os irmãos: irmãos, vocês precisam estudar, largar um pouco de lado a escatologia e estudar mais a soteriologia. Porque a escatologia, ela estuda a doutrina das últimas coisas. E muitos irmãos acabam aficionados pela escatologia, que não é errado você ser um estudioso profundo da escatologia, não é errado. Mas muita gente está preocupada, quem é o anticristo, como que vai ser a grande tribulação, está preocupado muito com as últimas coisas, e se esquece de viver o presente na salvação recebida em Cristo Jesus. Então a soteriologia, ela é a doutrina da salvação, e é muito importante nós estudarmos e entendermos a doutrina da salvação, porque a salvação, ela não significa apenas o livramento da condenação do inferno. Nós fomos livres da condenação, mas a doutrina da salvação, ela abraça todos os processos que Jesus usou para redimir e transformar a nossa vida. Deus, pela sua graça, Ele usou essa redenção, essa transformação e alcançou o homem, e alcançou a humanidade através de Cristo. Então a salvação, ela tem efeito nesta vida e na vida por vir. Por isso que é importante, meu irmão, antes de você ser especialista em outra doutrina, que você se especialize em estudar a doutrina da salvação, porque você está estudando aquilo que Jesus fez por nós e que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós estamos vivendo enquanto crentes hoje, e a nossa glorificação futura, que nós vamos nos encontrar com Cristo, independente se for antes ou depois da volta dele, mas nós nos encontraremos com o Senhor, aleluia, porque essa é a promessa de Deus para todo salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Antônio Gilberto, ele achou 20 doutrinas dentro da doutrina da salvação. 20. Ele não citou todas que ele conhecia, mas ele elencou 20. Eu não vou elencar aqui para os irmãos, mas dentro desse texto, do versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos pelo menos 4 doutrinas concernentes à salvação, que eu quero compartilhar com os irmãos. E a primeira doutrina é a justificação pela fé. Na verdade, Romanos é um tratado que tem como centro a justificação pela fé e não pelas obras. Então a justificação, ela é a ação de Deus em relação ao pecador. Não é o que você faz para Deus, mas é a iniciativa que Deus teve de buscar nós, inimigos dele, e dizer: eu vou enviar a provisão para o pecado, eu vou enviar meu filho para morrer na cruz por você, e vencer a morte através da ressurreição, e você vai agora mudar a sua condição. Deus buscando o pecador. Nós, na verdade, irmãos, por nós mesmos não podemos buscar a Deus, mas Deus veio ao nosso encontro. Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele e nos justificar pela fé. A justificação, ela é uma mudança na condição do pecador. Antes, eu e você éramos condenados, porque os nossos pecados eram crimes diante de Deus, e nós estávamos condenados pelo pecado. Por isso o próprio Paulo diz que o salário do pecado é a morte, porque aquilo que nós fazíamos, o pecado, a vida no pecado, ela tinha só uma consequência: a morte física e a morte espiritual, e por último a morte eterna. Morte.
condenados à morte, à eternidade sem Deus. Mas quando eu e você confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, conforme disse Paulo, e de todo o coração cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nos arrependemos dos nossos pecados, nós fomos salvos em Cristo Jesus, e a partir desse momento, nós fomos justificados por Deus. É a nossa posição diante de Deus enquanto justificados. Isso é o que Deus fez por nós, a salvação da pena do pecado, porque nós éramos seus inimigos, nós vivíamos como inimigos de Deus. Agora veja a bondade de Deus, é que mesmo nós sendo inimigos, estando condenados, Ele tomou a iniciativa em vir até nós o justificar. Então o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, a partir do versículo 1 de Romanos, versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, é uma transição do que ele fala até o capítulo 4, tem a saudação, o prefácio da carta, e depois ele trabalha algumas doutrinas. E aqui ele vai fazendo a transição para a aplicação prática, a partir do capítulo 6. Então, diante de tudo que ele falou a respeito dessa doutrina da salvação, agora ele disse, olha, justificados pela fé. Quando nós fomos justificados, nós não éramos justos, mas Deus disse assim, você não merece, mas como você creu, eu vou agora apagar o seu arquivo dos teus crimes, eu vou te dar uma ficha limpa, eu vou apagar aquilo que você tem de condenação e agora estará branco. Ou seja, Deus estava acreditando na nossa conta a justiça do seu Filho. E na conta de Jesus, Deus estava imputando os nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para que nós pudéssemos estar aqui justificados e glorificar o seu nome pela salvação eterna. Aleluia! Uma vez que nós somos justificados, nós somos reconciliados, porque Deus é tão bom, que Ele não pega o criminoso e diz assim, olha, você pagou a pena, ou alguém pagou por você, nesse caso, Jesus pagou por você a pena, então você está livre da condenação, vou te dar uma ficha limpa, mas você fica para lá e eu para cá. É como alguém diz, ó, eu perdoo, mas não quero chegar perto dessa pessoa. Não é assim. Deus, Ele é tão maravilhoso, que além de nos justificar, Ele nos reconciliou com Ele. Aleluia, o relacionamento com Deus foi restabelecido. Então de inimigos, agora Ele diz, agora vocês são meus amigos. E à medida que nós nos aproximamos dEle, Ele vai dizer, vocês são meus amigos íntimos. Eu quero relacionamento, eu quero estar perto, eu quero intimidade. Aleluia, por isso, irmão, nós temos motivo de adorar e glorificar a Deus, porque pelos nossos méritos nós merecíamos o inferno. Por melhor que você seja, e você fomos antes de conhecer Jesus. Isaías diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia para Deus, mas pela bondade dele, Ele nos justificou e nos reconciliou. E nesse ato da justificação, aconteceu pelo menos mais duas coisas imediatamente. Isso não é uma ordem, primeiro isso, depois aquilo, depois aquele outro. Nós estamos entendendo a doutrina conforme ela está escrita na Bíblia. Mas, na verdade, é simultâneo. Quando o Senhor nos declara justos pelo sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo é imputada a nós. Isso muda a nossa posição, de condenados para justificados. Mas acontece ao mesmo tempo a regeneração. Nós somos declarados filhos de Deus pelo novo nascimento. Ou seja, muda a nossa condição espiritual. No momento que você se entregou para Jesus, você
teve uma mudança de natureza, você nasceu de novo. Agora aquele teu ser que buscava só o pecado, aquele teu velho Adão, ele foi mortificado, e a partir desse momento nasceu uma nova natureza em Cristo Jesus, e você começou a buscar as coisas de Deus. Paulo disse: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou. Você nasceu de novo, e por isso você se tornou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo em que ele nos justificou e ele também nos regenerou, ele nos santificou. Ele simplesmente declarou santo. Você está com a ficha limpa agora? Então, por meio da fé no sangue derramado de Cristo, por meio da fé em Jesus, você e eu fomos declarados santos. Aleluia. Você, antes, na nossa tempo da ignorância, na idolatria, nós achávamos que santo eram aquelas pessoas que fizeram o bem, que fizeram algum milagre e que eram venerados pelas pessoas. Mas na verdade, irmãos, quando nós recebemos o novo nascimento, nós entendemos que nós temos a possibilidade de viver uma vida santa pelo poder e a ação do Espírito Santo. E fomos já declarados santos. Você pega as cartas de Paulo e as outras cartas e você vai ver que sempre, pastor Eliseu, o escritor bíblico fala aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. Aí você lê a carta e vê tanta confusão em Corinto, e você pensa: meu Deus, como é que eles eram santos? É que essa questão de santificação é um ato de Deus. Você e eu fomos declarados santos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, como santos que somos, nós não podemos viver como os pecadores, mas nós temos que nos santificar também, aleluia, abandonando aquilo que não agrada a Deus e estando mais perto cada vez do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a doutrina da fé salvadora é interessante, porque a fé, ela tem a ver com a atitude do pecador em relação a Deus. Se a justificação é um ato de Deus em relação a nós, a fé é a resposta à pregação do Evangelho. Quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço as boas novas de Cristo Jesus, e eu creio nessa palavra, então a minha resposta é a fé. E a fé, ela não é a causa da salvação, ela é o meio. O apóstolo Paulo disse que nós somos salvos por meio da fé. Não é que a causa seja a fé, a causa é a graça e a misericórdia de Deus derramado sobre a nossa vida. Mas o meio que nós alcançamos essa graça é através da fé. O que Deus alcança essa graça a nós. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aqui é culto de ensino, deixa eu ensinar os irmãos, não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra, é diferente. A fé vem pelo ouvir, e está no texto, ouvir pela palavra, ou seja, quando nós ouvimos o Evangelho, ouvimos Deus através da palavra escrita que é pregada, aleluia, nós então ouvimos Deus falando através da palavra. Então por isso que é ouvir pela palavra de Deus. E nesse momento nós temos a fé, que é chamado fé para a salvação, que é diferente da fé natural. Você entrar num ônibus, num trem, num carro e descansar, porque você já imagina por experiência que vai chegar ao destino desejado. Você não espera que aconteça algum acidente, algum problema. Se você não tem nenhum trauma de acidente, você vai entrar no carro tranquilo e nem vai perceber e se preocupar que você está em alta velocidade em movimento e que o carro às vezes é mais perigoso do que andar de outro meio de transporte, porque você está acostumado. Isso é fé natural. Agora, a fé salvífica, ela não é fé natural, ela também não é a fé como fruto do Espírito, e não é também a fé como dom, mas a fé para a salvação, ela vem pela pregação do Evangelho.
É algo sobrenatural, irmãos, é um mistério. É algo tão misterioso que quando a gente começa a pensar e refletir muito, a gente acaba não vivendo os milagres que Deus faz através da fé para a salvação. Porque a gente muitas vezes pensa, eu vou evangelizar a pessoa, então eu preciso ter argumentos fortes, eu preciso preparar bem aquilo que eu vou falar, eu preciso ter uma boa oratória, eu preciso ser desinibido, eu preciso um monte de coisa, e na verdade, irmãos, não é isso, porque não é a nossa palavra que vai convencer, não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a demonstração do Espírito Santo de poder. Quando você fala o Evangelho na simplicidade, mas crendo no poder do Evangelho, meu irmão, de forma simples as pessoas creem, nasce de novo, e você olha, meu Deus, como mudou essa pessoa? É a transformação, é o milagre do novo nascimento. Isso não é operado por nós, pelas nossas habilidades, não. Isso é obra do Espírito Santo, porque Ele salva, Ele transforma, e Ele muda, e coloca essa fé no coração do pecador. Aleluia. Alguém disse que a fé é um salto no escuro, mas está errado. Na verdade, ter fé não é crer sem provas, mas a nossa fé, ela é baseada na maior de todas as provas. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Então nós não somos ignorantes que cremos sem ter base, não. A nossa base é a revelação do próprio Deus na Bíblia Sagrada. É por isso que você pode confiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A fé, ela é um fato, mas ela também é uma atitude. Quando Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então sempre que eu tenho fé, alguma coisa vai acontecer, eu vou agir, seja respondendo à salvação, seja na prática das boas obras enquanto crente, porque se não tiver atitude, então tem que analisar se de fato essa fé, ela é viva e verdadeira. E Mateus 11:20, o Senhor Jesus começou a lançar em rosto as cidades que Ele pregou, que Ele fez milagres, e não creram. Ai de ti, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, porque Ele fez sinais e prodígios, mas eles não acreditaram que Jesus era o Messias. E por muito menos os gentios estavam se dobrando e adorando a Ele, porque isso se chama incredulidade. E nós temos que cuidar, irmãos, para Satanás não nos enganar e deixar o nosso coração endurecer e nos tornarmos incrédulos. Por isso, a fé para a salvação não é uma fé natural, mas a confiança somente em Deus como Salvador. Agora é interessante, irmãos, que a salvação ela está disponível para todos. Basta crer. Imagine alguém naufragando no meio do mar, e chega lá um navio, e lança o bote salva-vidas e diz, suba no salva-vidas e se salve. A pessoa pode ter duas atitudes, ele pode acreditar, entrar no salva-vidas e ser salvo, ou pode pensar, não, esse salva-vidas não aguenta o meu peso, esse bote salva-vidas aí vai furar, não vai dar certo, eu vou ficar aqui na água mesmo porque está garantido, porque se eu subir lá é pior. O que vai acontecer? Se a pessoa não aceitar ser salvo, ele não será salvo. Se ele não crer que aquele salva-vidas pode salvar, ele não será salvo. Assim, na vida cristã, meu irmão, nós precisamos crer no Evangelho, e crer não em nós, mas no sacrifício que Jesus fez por nós. Se a pessoa crer no sangue derramado de Cristo, crer no sacrifício do Senhor por nós, aleluia, ele vai entrar no salva-vidas da salvação, louvado seja o nome do Senhor, e vai receber a vida eterna. Mas se ele ficar no mar do pecado, ele vai afundar e não vai ter salvação. Olha só o que diz o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
A paz com Deus, irmãos, ele é fruto desse ato da salvação. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A paz com Deus, ela faz parte de uma doutrina chamada propiciação. Paulo disse no versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação. A propiciação lembra do propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que lá no Antigo Testamento Deus ordenou para Moisés fazer a arca da aliança. E em cima da arca, entre os dois querubins, ali aquele lugarzinho da tampa da arca era o propiciatório, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali aspergia 7 vezes o sangue de um animal sobre aquela tampa, e primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. E se o sacrifício fosse aceito, então eles diziam: nós temos paz com Deus. Por isso vem do português propiciatório e do latim propi, que significa paz. Era um lugar aonde ali Deus abriu um acesso para o ser humano pecador, de forma temporária, para ter paz com ele. Então, quando nós pensamos na propiciação, hoje, é que Jesus, ele se fez sacrifício por nós. O seu sangue foi aspergido, e se você analisar a Bíblia, eu preguei aqui algumas terças-feiras atrás, ele foi aspergido também 7 vezes, o sangue de Jesus, para nos dar a paz com Deus. Mas esse sacrifício, ele não precisa ser repetido, porque é o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Jesus, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. Primeiro, ele cobriu os nossos pecados, aconteceu a expiação, e depois o perdão dos nossos pecados. E aí, meus amados irmãos, hoje nós temos paz com Deus pelo sangue derramado, não lá no propiciatório do Antigo Testamento, mas o sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia, que nos dá acesso a Deus. Nós temos paz com Deus pelo sangue de Jesus. Então o inocente morreu por nós que éramos culpados, e agora nós não temos apenas a declaração de justos, mas nós temos paz com Deus, aleluia. E essa paz, meus amados irmãos, que é a propiciação, ela é o estado que nós passamos de alvos da ira de Deus, para desfrutar paz nele. E nesse momento da propiciação, os nossos pecados foram imputados, foram creditados a Jesus. Assim como simbolicamente, o sacerdote colocava a mão sobre o animal, e ali haviam 2 bodes, um bode que ia ser sacrificado e o bode expiatório, o emissário. Ele declarava que os pecados do povo estavam sobre aquele animal. Um era morto e o outro era mandado para o deserto. Assim, meus amados irmãos, nós vemos que os nossos pecados, eles não foram para bodes ou para ovelhas, mas foi para o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele pagou o preço por nós. Aleluia. A justiça dele foi creditada também na nossa conta, e por isso Deus providenciou o caminho da paz. Nós temos paz com Deus, e ponto final. Ponto final. O problema é que o diabo, ele vem com as suas mentiras, e ele começa a te acusar dos pecados do passado,
Ele começa a te acusar dos pecados do presente, diz: não adianta mais para você, Deus não quer mais você, Deus não vai te perdoar, e Satanás vai tirando a tua paz, as circunstâncias que vão acontecendo, se você não estiver firmado na palavra, você vai perdendo a paz. Mas deixa eu dizer, meus amados irmãos, a paz de Deus não é um estado de espírito, a paz de Deus é uma condição permanente. Você tem a paz com Deus e acabou. Aleluia, o acesso está livre, você não é mais inimigo, você é filho de Deus. Aleluia. Agora eu gosto muito do texto de Filipenses que foi lido aqui pelas irmãs do círculo de oração no domingo. Filipenses 4, do 6 ao 9, se você quiser acompanhar, diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou como diz a atualizada, que eu gosto mais dessa tradução, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, em vez de ficar ocupando a cabeça com coisa ruim e perder a paz, meu irmão, comece a se ocupar com a Bíblia, comece a se ocupar com as coisas de Deus, comece a refletir naquilo que Jesus fez por você, comece a estudar a profundidade da tua salvação em Cristo, e você vai ocupar a sua mente com as coisas de Deus, e não vai ter espaço para o engano, mas você vai viver a paz de Deus. Só que Paulo ele faz um trocadilho aqui nesse texto, que no final, no versículo 9, e o Deus da paz será convosco. Então veja, nós falamos de paz com Deus, nós falamos da paz de Deus, coração, e nós falamos do Deus da paz que está conosco. Aleluia. Por isso, irmãos, a nossa saudação é a paz do Senhor. E é importante saudar com a paz do Senhor. Não tenho nada contra outras igrejas que falam graça e paz, paz de Deus, fala boa noite, bom dia, mas lá no começo os nossos pioneiros se reuniram. E eu ouvi essa história agora essa semana. Um dos filhos dos pioneiros, o pastor João Lundrig, que foi o último pioneiro que faleceu, pastoreou a igreja de Caxias do Sul, 52 anos. Ele era criança. E os missionários suecos se reuniram e disseram: vamos orar a Deus, até Deus falar conosco qual será a saudação da Assembleia de Deus. E numa reunião que eles estavam ali reunidos, eles decidiram: a saudação vai ser a paz do Senhor. Por isso, meu irmão, quando você subir aqui no púlpito, diga a paz do Senhor. Quando você conversar com outros irmãos, diga a paz do Senhor. Aleluia, porque essa paz, ela não é uma paz comum, ela é uma paz que vem de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou na metade do topo dessa fragrância, ainda não chegamos no coração, irmãos. E eu já estou quase, meu horário está quase acabando. Versículo 2 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui nós temos pelo menos também 3 ou 4 pontos que eu quero passar de forma rápida. Primeiro, nós vemos aqui a mediação de Cristo, porque através de Cristo é que nós temos a entrada diante de Deus, até a graça de Deus, por meio da fé. Então essa fé, ela gerou não só a nossa salvação, mas o acesso a Deus pela graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é como Jesus, essa mediação de Cristo, para resumir,
é como você ter um amigo importante. E quando a gente tem um amigo importante, a gente se acha importante também. Aí todo mundo que quer falar que ele é amigo e não conhece, diz assim: olha, ô fulano, será que você podia marcar uma reunião com o fulano de tal? Você podia ir comigo lá? Fala de mim para ele, manda o WhatsApp, né? Porque aí você fica feliz. Opa, não é que você é importante, né? Mas você fica feliz, porque você vai conseguir construir um caminho para ligar uma pessoa que não teria acesso a outra, até essa outra pessoa. Nesse caso, Jesus, ele construiu o caminho para nós. Nós não tínhamos acesso a Deus, mas através da mediação de Cristo, de forma simbólica, que ele nos tomou pela mão e disse: eu vou, onde eu for você vai, eu vou entrar, eu vou passar o lugar, o pátio, eu vou entrar no santuário, eu vou entrar no Santo dos Santos, e eu vou te levar, você vai ter acesso ao Pai, não porque você merece, mas porque eu conheço o Pai me conhece, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu te levo até Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, a doutrina talvez mais importante da carta aos Romanos, que é a graça de Deus, pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. O que é graça, pastor? É uma disposição favorável, imerecida, com alguém ou alguma coisa. É algo gratuito. Existe a graça de Deus, mas existe a graça humana. Não tem aquelas pessoas que você olha para ela e você gosta dela assim de graça. Eu gosto dessa pessoa, simpatizou. É mais ou menos uma forma bem simples dessa graça humana. Mas a graça de Deus, ela não é algo que Deus simpatizou conosco. Não é aquela pregação que diz: ó, Deus gostou de você, Deus olhou lá do céu e gostou de você, e você é especial, você é o preferido de Jesus, você é o... Tem uma expressão que os pregadores usam por aí, eu não lembro bem agora, mas você é o queridinho de Jesus. Não. Na verdade, ele olhou para nós e ele viu pecado, ele viu maldade, ele viu afastamento, declarados inimigos de Deus. Mas através da sua graça, a ação foi dele. Ele enviou seu filho para morrer por nós. E agora, quando Deus olha para mim e por você, Ele olha através de um prisma, e Ele vê outra coisa. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Poderíamos dizer de forma simbólica que quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do seu filho sobre a sua vida. Aleluia, isso é graça. Por meio de Cristo temos entrada pela fé essa graça. E estamos por Ele firmados nessa graça. Aleluia. Glória a Deus. A graça, irmãos, ela é algo tão maravilhoso, que além de Deus perdoar-nos e nos livrar da condenação, ficha limpa, justificados. Aí Ele diz: não basta você ser justificado, eu vou te adotar para você ser meu filho. Você vai se reconciliado comigo, você vai agora estar comigo, vai viver comigo, ok. Através de Cristo você vai ter acesso, através do irmão mais velho, você vai agora, como filho adotivo, estar na presença do Pai, na mesa do Pai, ok. Mas como se não bastasse isso, a graça, Ele diz: mas não é só isso, você também é herdeiro da minha herança. Eu vou colocar, aleluia, vou dar um pix milionário na tua conta espiritual, e você pode desfrutar da graça, você pode desfrutar das minhas bênçãos sem medida. Às vezes nós deixamos Deus tão pequeno, porque a nossa mente é muito pequena. Mas, meus irmãos, se nós pararmos para meditar na grandeza do nosso Deus, nós vamos ver que Deus, Ele derramou uma graça de forma sobrenatural. Tem irmãos que eles vivem a vida cristã,
Mas ele não entendeu a graça, ele vive sempre naquele pesar, naquela luta, aquela dificuldade, não no sentido de as tribulações da vida, mas no sentido de ele mesmo se privar das bênçãos de Deus. É como um passageiro de um cruzeiro, essa história é real, e alguém registrou, que um cidadão ele comprou a passagem num cruzeiro, e aí ele só tinha o dinheiro da passagem, e ele foi lá, e na hora das refeições, ao invés de ir lá para o local, vários restaurantes que tinha dentro do cruzeiro, ele ficava dentro do quarto. E aí quando alguém perguntava, e aí meu amigo, tal, não sei o quê, vamos lá comer. Não, eu vou ficar por aqui e tal. E aí o homem foi sofrendo, foi enfraquecendo, foi emagrecendo, aqueles dias que andou, porque ele estava sem nenhum real no bolso. E aí depois, lá para o final do cruzeiro, o amigo dele, o conhecido lá que ele conheceu no cruzeiro, percebeu e disse, rapaz, você não está comendo, o que está acontecendo? Você está jejuando, está doente? Ele disse, vou confessar para ti, mas eu estou sem dinheiro, né? Como diz o gaúcho, eu estou deselegante dos pila, não tenho nada. Ele disse, meu amigo, essa coisa mais tonta que eu já ouvi na minha vida. Quando você pagou a passagem do cruzeiro, está tudo incluído, é all inclusive, é tudo dentro. Você pode tomar café, almoçar, jantar, ir visitar a geladeira de madrugada, beber o que você quiser, está tudo incluso na tua passagem. Você não está aproveitando porque você não conhece, você não sabe, você não leu as regras. Meu irmão, crente que não lê a Bíblia, ele não está aproveitando aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite, eu vou parar por aqui, deixa eu dizer para você, Deus tem bênção sobre a tua vida, meu irmão. Para você desfrutar aqui na terra, para você ser uma bênção aqui na terra, e para você se preparar para a eternidade. Se coloque em pé. Aleluia. Vamos deixar a tribulação para a semana que vem, vamos parar por aqui. Semana que vem não, a próxima vez, vamos continuar na próxima vez. Aleluia. Eu gostaria de orar com você, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Você viu como um versículo da Bíblia, ou alguns versículos, tem uma profundidade que nós não conseguimos alcançar. Aquilo que eu trouxe para os irmãos é o que a minha cordinha conseguiu chegar. Cordinha curta, o poço é fundo. Mas os irmãos mais sábios, eles têm uma corda, mas não conseguem chegar lá na profundidade, na profundeza. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Deus quer que você saia do raso, aleluia, que você entre na profundidade da sua palavra. Meus irmãos, do Novo Viver, nós passamos pelo discipulado. O discipulado é uma etapa, o inicial, mas aí depois você tem que estudar mais, ler mais a Bíblia, e quando você lê o texto bíblico, você vai ter uma visão. Aí quando você fizer um curso de teologia, um curso de teologia sistemática, teologia prática, enfim, quando você estudar a teologia da salvação, a doutrina da salvação, você vai ler a Bíblia e você vai ver coisas que você não via. Aleluia. Mas à medida que você vai caminhando com Deus, na experiência com Ele, Deus vai te revelando coisas profundas que você não conhece. Eu ouvi certa vez de um pregador, um amigo, que ele conheceu alguém, foi esse negócio que ele tinha um amigo dele, tinha um amigo famoso, e levou ele até lá. Levou esse amigo até na casa da família Schirman, que viajou o mundo de bote, de veleiro, né, várias vezes, e se tornou muito famoso. São aqui de Blumenau, e esse amigo morava, né, nessa cidade de Blumenau, e alguém convidou ele para ir lá. E diz ele, né, que quando ele estava com a família ali reunido, comendo, desfrutando do alimento, o amigo ele disse assim, o senhor Schirman, o pai ali da família, disse: fulano, você conhece o mar? Ele disse: claro que eu conheço o mar. Eu vou direto aqui para Balneário Camboriú, para Itapema, nado ali no mar um pouquinho, até sei nadar, eu conheço o mar. E aí o senhor Schirman pegou isso como gancho e disse: olha, você não conhece o mar. Deixa eu te explicar, uma coisa é você conhecer a superfície do mar,
Uma coisa é você conhecer a areia um pouquinho, que você já mergulhou. Não mergulhei. Aí ele disse: não, eu quando vou, em cada lugar que eu paro, eu dou uma mergulhada. Em alguns lugares você desce naquela água totalmente clara e você vê que o fundo do mar é uma floresta, é uma natureza tão ou mais complexa do que a floresta amazônica. Tem plantas, tem muitos animais, é algo diferente, extraordinário. E tem vezes que você está próximo dos peixes, eles vão se batendo. E lá num determinado lugar no Pacífico, eu estava mergulhando e de repente um cardume de cavalos marinhos chegou perto de mim. E eu estiquei o meu dedo e um deles se enrolou no meu dedo, enrolou a cauda no meu dedo. Aí ele olhou e disse assim: quando o cavalo marinho se enrolar no teu dedo, você pode dizer que conhece o mar. Agora você ainda não conhece o mar. O meu amigo ficou impactado. Mas ele pregando para nós, há 20 anos atrás, jovens, essa ilustração nunca saiu da minha mente. Porque ele disse assim: quando você tiver experiências assim sobrenaturais, você pode dizer que conhece Deus e a sua palavra. Aleluia. Enquanto você estiver só na superfície, você não vai conhecer o que Deus tem para você. Mas nessa noite o Senhor está falando conosco: eu tenho coisas para te revelar profundas. Aleluia. Há muito mais submerso do que você pode imaginar. Aleluia. A vida cristã não é essa coisa rasa de só vir no culto, voltar para casa. Não, Deus tem coisas grandes, experiências tremendas para revelar a você. Levante as tuas mãos para o céu. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você que quer receber oração, orar conosco, sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Aleluia. Se o Senhor falou contigo nessa noite, você quer experiências mais profundas com Deus, na sua palavra, você que entendeu o que Deus fez por você, e você quer se entregar mais na presença dEle, aleluia, eu gostaria de orar por você. E se há alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente, você veio nos visitar, mas ainda não aceitou a Jesus como Salvador, eu quero convidar você para se jogar nesse mar de bênçãos, você entregar a sua vida para Cristo e deixar Ele conduzir você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está chegando o servo de Deus aqui. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Amado Deus e soberano Pai celestial, em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos pela Tua bondade, a Tua misericórdia, porque agora somos justificados pela fé, por meio da Tua graça, Senhor, e nenhuma condenação há. Mas hoje nós temos liberdade, nós temos, Senhor, uma imensidão de bênçãos para receber, uma imensidão de graça para explorar. Nós temos, Senhor, a profundidade da Tua palavra. Pai querido, vem sobre as nossas vidas nesta noite, vem renovar os nossos propósitos, vem renovar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. Nós queremos ter experiências novas contigo. Não basta, Senhor, as experiências do passado, mas nós queremos nos renovar todos os dias, e a cada dia conhecer mais o Senhor, ter experiências novas com o Senhor, nos encher do Teu Espírito e da Tua graça.
Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos que pediu oração através da internet. Que a tua graça se derrame, Senhor. Vem curar os enfermos, libertar os oprimidos, abençoar as famílias, o casamento, abrir porta de emprego, porque tu tens bênçãos grandiosas e ilimitadas sobre os teus filhos. Nós pedimos, Pai, abençoa o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.